Amém. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, vamos ler até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para todos os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Querido Deus e amado Pai Celestial, te exaltamos, Senhor, por esse momento em que aqui estamos para meditar na Tua Palavra. Sim. E cremos que mais uma vez, através dessa meditação e da compreensão, Tu elevarás não apenas a nossa compreensão sobre ela, mas também nos aproximará mais de Ti através da comunhão que há na Tua Palavra pelo Teu Santo Espírito. Porque sabemos, Senhor, que quanto mais estudamos acerca de Ti, dos Teus mistérios, mais próximos estamos da nossa fonte, porque sabemos que é de Ti que viemos e é para Ti que voltaremos. Então, quando estudamos isso, nós não apenas compreendemos um pouco mais de Ti, mas também um pouco mais de nós mesmos e da nossa vocação. Então, Senhor, pedimos, pela Tua graça e misericórdia, que mais uma vez o Senhor vire o seu rosto para nós nesse instante. E nos favoreça com o Teu Santo Espírito em nosso meio, com a Tua glória, com o Teu Shekinah, com a Tua coluna de fogo, para nos ungir, para nos dar o entendimento da Tua palavra e dessa escritura que acabamos de ler. Pedimos isto, Pai, e que Tu venhas ajudar também a nós aqui, os irmãos que nos acompanham, que estudam e que estarão depois de alguma forma tendo acesso a esse estudo que estamos aqui ministrando. Ajude, Senhor, ajude os Teus filhos, ajude a Tua igreja. Esse é o nosso desejo, Senhor, promover o Teu reino. E o crescimento da Tua igreja ajuda a promover isto. Então, Senhor, ajude-nos a crescer um pouquinho mais hoje, na compreensão da Tua palavra. Abrimos agora nossas mentes, nosso entendimento. Nos rendemos agora nesse instante a Ti, Pai, para que Tu venha fazer nossas vidas a Tua vontade. Crendo que Tu farás isso, nós Te damos graças, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Graças a Deus. Então, na leitura que fizemos, Jesus disse a Pedro que daria a ele as chaves do reino dos céus. As chaves aqui, nessa escritura, ela, na verdade, era um símbolo de autoridade. Quando o mordomo recebia do patrão, do senhor, da casa, da propriedade, as chaves, ele tinha como que uma autoridade ali, concedida a ele, como se ele fosse o chefe. Ele determinava o que entrava, o que saía, ele tinha um controle de todas as coisas. Então, chave quer dizer autoridade. Você recebe uma autorização para representar alguém ou para fazer algo. Então, este é o símbolo que a palavra-chave aqui tinha naquele tempo e conforme as escrituras aqui nos mostram. Provavelmente, quando Jesus falou dessas chaves, é provável que ele tenha feito aqui uma referência a Isaías 22,
15 a 25, os irmãos não precisam abrir, só estou fazendo a referência, onde lá é dito que Deus iria dar autoridade a Eliaquim, onde ele disse para ele: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então, quando Jesus disse: eu vou fazer contigo a mesma coisa, Pedro, uma referência a essa escritura, né? Então, o ligar e o desligar eram termos rabinos que eles usavam naquele tempo, que possuíam o sentido de excluir ou admitir, respectivamente. Mas Jesus ele também usou essa palavra-chave para se referir àqueles que retêm, que segura o acesso à informação, o acesso ao conhecimento daqueles que desejam aprender. Como assim, irmão Diógenes? Sim, Jesus disse que nos seus dias ele via pessoas que tinham autoridade para pregar a palavra, mas eles retinham a chave e não davam a chave para o povo de Israel para ter acesso à palavra, para ter acesso ao conhecimento. Vamos ver isso? Parece estranho, mas eu quero que você entenda isso, porque uma vez entendendo isso, você vai entender que isso está acontecendo também hoje, em nossos dias. Lucas 11:52. Ai de vós, intérpretes da lei, vós, doutores, mestres, ministros, porque tomastes a chave da ciência. Ou seja, vocês assumiram um cargo de autoridade para transmitir para o povo um conhecimento. Vocês têm a chave da ciência, vocês têm a chave do conhecimento. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Vocês deveriam ser uma autoridade para realmente transmitir um conhecimento da palavra, mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão retendo isso aqui. Vocês não têm absorvido o conhecimento e vocês estão impedindo os outros que desejam de obter este conhecimento. É isso que Jesus está dizendo aqui para os escribas, né? Eles então trancaram a porta e esconderam a chave para a casa do conhecimento e impediram aqueles que estavam tentando entrar. É uma imagem muito triste de um quadro ainda mais deprimente do tipo de ministério que muitas vezes nos defrontamos no dia de hoje. É uma imagem lamentável que nós temos de ministros cegos que tentam manter os outros tão cegos quanto eles. O apóstolo Paulo também fez a mesma crítica para esse tipo de atitude, lá em Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ou seja, eles retêm a palavra, retêm a verdade e a trocam, a substituem, devolvem uma outra coisa. Ele disse injustiça, mas podemos dizer o que já tratamos outros dias aí, fé híbrida. Tratam de reter a palavra e devolvem para o povo uma outra coisa. Então, eles sabotam a palavra e os ministérios que Deus tem usado para levar ao seu povo o conhecimento. Essas pessoas, eles não chegam ao conhecimento e criam descredibilidade para aquelas pessoas que têm o conhecimento, têm a chave e querem passar a palavra. Eles fazem todo esse trabalho. Esses doutores da lei, vocês sabem, eles não aceitaram João Batista, não aceitaram a sua mensagem, não aceitaram que ele estava ali para precursar o Messias, e muito menos aceitaram o precursado dele, o Messias, da forma como ele veio. Eles não aceitaram o tipo de Messias que estava ali. Eles esperavam uma outra coisa. Então eles não aceitaram nem João Batista, nem seu ministério, sua mensagem, nem muito menos aceitaram a mensagem e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Eles não quiseram aceitar que Jesus tinha a verdade. Então, o que eles fizeram? Eles, além de combater a verdade que Jesus pregava, eles incitavam Israel a ver e crer em Jesus como um apóstata, como um endemoniado, como um falso profeta. Esse é o trabalho que aquelas pessoas que detinham a chave da ciência faziam. E é a mesma coisa que alguns fazem nos dias de hoje. Eles não entram e não deixam que outros entram. Você está entendendo isso? Né? Alguns, por não aceitarem a correção, por não aceitarem o entendimento correto da palavra, eles tentam seguir o seu próprio caminho, guiando outros
para o erro, impedindo ainda outros de enxergar a verdade. Mambana disse na mensagem que nós não temos traduzida, Vinde e arrazoemos, o seguinte: se não conseguimos andar onde Josué andou e onde Enoque andou, não fiquemos no caminho de alguém que está tentando andar lá, de alguma maneira, de alguma forma. Vamos ser razoáveis sobre isso. Se você não crê, ora, saia do caminho do outro e deixe-o andar. Se você só consegue andar tão alto quanto os seus próprios credos ensinam, bem, então saia do caminho e deixe o seguinte homem prosseguir. Não tente puxá-lo para trás, deixe-o continuar. Se você está retendo a informação, se você não consegue entrar, pelo menos deixe os outros que querem aprender, deixe os outros entrarem. Então, se alguém não quer crer que Deus enviou um profeta mensageiro para esse último dia, para a igreja gentílica, que se alguém diz, não, isso é falso, não existe tal escritura para isso, William Branham não cumpriu nada de Malaquias 4, isso é um erro, uma interpretação, um delírio teológico. Se alguém não consegue entender, deixe os outros que ainda têm condições de receber isso, estudar e tirar suas próprias conclusões, se é verdadeiro ou se não é. Saia do caminho e deixe os outros que querem estudar para saber se é verdade ou não. Se alguns ministros não conseguem entender sobre a questão do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e não títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, se alguns têm dificuldade de entender a questão da divindade, de que Jesus não é o seu próprio Pai, se alguns têm dificuldade de entender o ensino do Mambana, por exemplo, acerca da parúzia, que vamos tratar um pouquinho hoje, amanhã, se alguns não conseguem entender essas coisas, pelo menos então saia do caminho daqueles que querem aprender essas coisas. Então, nós não podemos entender, na verdade, as Escrituras, os mistérios do reino dos céus, e nem muito menos a mensagem da hora, a menos que nós tenhamos recebido a mesma tipo de chave que Jesus disse que ia dar para Pedro. Porque Pedro recebeu as chaves. Quem foi o porta-voz lá no Pentecostes não foi Pedro? Aquilo é o cumprimento da promessa de Jesus. Ele deu a Pedro as chaves, ele conseguiu entender as Escrituras. Então, nós temos que ter isto. E como é que ele recebeu essa chave? Quem deu isto para Pedro? Foi o Espírito Santo, quando foi derramado ali sobre aquele povo que estava ali reunido. Então, essa é a necessidade que nós também temos. Nós também precisamos de uma chave para compreender as Escrituras e para compreender a mensagem deste dia. A mensagem nos ajuda a entender e compreender as Escrituras e aquilo que estava escondido aos olhos do homem, aos olhos da teologia, dos seminários. Então deve haver uma chave para abrir essa Escritura para você. Deve haver uma chave para abrir esta mensagem da hora para você. E veja que tanto os sinais que Jesus fez nos seus dias, e mesmo assim aqueles que estavam ali assentados na cadeira de Moisés, que tinham a autoridade das Escrituras, que tinham à sua disposição os rolos da lei, para ver se o que estava sendo feito ali diante dos seus olhos era escriturístico, era bíblico ou não, mesmo eles tendo todas as condições, todas as ferramentas em suas mãos para avaliar o ministério de Jesus, para ver se era bíblico ou não, eles não estavam conseguindo. Por quê? Porque eles não tinham a chave para a compreensão do que eles estavam vendo. E a chave, na verdade, estava ali personificada diante deles em carne humana, na forma do Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo é essa nossa chave para nós compreender. Amém? A revelação de Cristo para nós. Então, é por isso que às vezes até eu digo que é um pouco insensato quando você vê aí alguns judeus que se titulam como doutores da lei, doutores das Escrituras, e muitos deles se gabam que por eles conhecer o original hebraico, eles dizem, você só vai compreender as Escrituras, a Bíblia, se você estudar a nós, porque nós judeus somos o povo de onde veio tudo isso, então você tem que nos estudar, você tem que nos compreender, você tem que aprender até o nosso idioma hebraico, fazer estudos do hebraico. Eu acho uma terrível insensatez desse povo ter essa altivez ao chegar a esse ponto. Porque eles provaram para nós, para mim, para todos nós, para você, que eles foram incompetentes de ver as Escrituras se cumprindo nos seus dias, quando Cristo estava ali.
O que te garante que eles vão ter agora a abertura de olhos, que os seus olhos vão ser desvendados para poder te mostrar as coisas da Bíblia, se eles mesmos não conseguiram mostrar? Então eles não conseguiram ver. E continuam não vendo hoje, porque eles não têm ainda essa chave. Mas a noiva de Jesus Cristo, nesse tempo do fim, tem as chaves para compreender as Escrituras e o que Deus está fazendo agora. Então, para algumas pessoas, algumas pessoas acreditam, por exemplo, que a própria chave para a revelação é o profeta de Deus. Mas a questão é, qual profeta? Porque Jesus disse lá em Mateus 24, 25, Ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas, plural, disseram. Jesus falou profetas no plural. Aqui ele disse também tardo de coração, que é uma expressão antiga, que quer dizer lento para compreender, lento para agir. Eles têm dificuldade para assimilar. Nesse caso aqui, Jesus ele havia dito para os crentes, mas que mesmo assim custavam para juntar os fatos das Escrituras, processar isso na forma de fé e na forma de testemunho. Alguns não estavam conseguindo, estavam sendo lerdos, tardos para compreender. Mas veja que aqui então, como eu disse, Jesus citou profetas no plural e não no singular. Isso porque ele não está aqui falando apenas de um profeta, mas de todos os profetas e de tudo que eles falaram. Ou seja, toda a Bíblia, de capa a capa, é o que você precisa conhecer, crer e aceitar. É tudo que está nela. Para alguém que é caçador, ou para alguém que é soldado, que é militar, para ele usar sua arma e apontar para um alvo e atingir o alvo, ele precisa usar ambos os lados da mira que acompanha a sua arma. Na ponta da arma tem o que se chama mira, e na outra, na parte traseira, que é onde ele vai colocar o olho, fica a outra mira, que é chamada de alça de mira ou massa de mira. Para você atingir o alvo, você tem que ter essas duas miras alinhadas. Elas têm que estar juntas. Você precisa alinhar isto. Se você desalinhar uma delas, tentar usar só uma mira e não a outra, você nunca vai acertar o alvo. Porque o ângulo da arma, ou você mesmo está torto, está fora, você não vai acertar. Então isso é ensinado em todas essas academias, enfim. O caçador, como eu disse, para você acertar o alvo, você tem que ter as duas miras alinhadas. E se você tentar olhar, como eu disse, apenas por meio de uma delas, você vai perder o alvo. E hoje nós temos como ter uma compreensão das Escrituras quando conseguimos fazer isto. Quando conseguimos alinhar as miras. Deus, pela graça, pela sua graça e misericórdia, nos concedeu hoje essas duas miras para o crente. Quais são essas duas miras? A primeira é a própria Bíblia. E a outra mira é a palavra falada. A mira da frente é a palavra escrita, e a de trás, para você alinhar para a da frente, é a palavra falada, é a mensagem dessa hora. Você tem que ter as duas coisas juntas. Você não pode usar uma mira contra a outra. Você nunca vai acertar o alvo dessa forma. Você nunca vai conseguir acertar o alvo se você tentar usar versículos para combater parágrafos, ou parágrafos para combater versículos. Você tem que alinhá-los. Não fazer um se chocar um com o outro. De alguma forma você vai ter que alinhá-los. E só quando você conseguir fazer isso, então você vai acertar o alvo. Então você vai acertar o objetivo. Então, você deve olhar através de ambos os lados, de ambas as miras, para que você possa atingir o alvo ou para entender a palavra para a hora em que nós vivemos. Você não pode fazer isso usando, como eu disse, apenas uma ou outra. Você deve acreditar em tudo que os profetas disseram, na palavra escrita, a mira da palavra escrita, e naquilo que estão nas fitas, que é a palavra falada, que é através da mensagem que nos foi entregue pelo mensageiro desse dia. E lembrando, você tem que alinhar todas essas coisas, e não contrariar um com o outro. Agora, nós também não devemos culpar os irmãos que rejeitam aqueles que se dizem ser do ministério quíntuplo e que comprovaram, pelo seu testemunho e pela sua mensagem, que eles sequer ministério tinham.
Porque alguns realmente conseguiram trazer o que nós temos ministrado, uma fé híbrida, uma mensagem confusa, que tem levado ao povo a errar o alvo, a falhar o alvo, porque não conseguiram alinhar as miras, porque alguma coisa estava correta. Então alguns chegam até a desacreditar, dar descrédito ao Ministério Quinto e chegam a dizer, eu não preciso de Ministério Quinto, só preciso ficar com a Bíblia, ou só preciso ficar com as fitas do William, não preciso de mais nada. Né? Mas você deve, como eu disse, usar as duas miras. Você tem que usar a palavra escrita, mas você também tem que usar a palavra falada. Ou você vai falhar na revelação de Jesus Cristo. Você não pode dizer que pode aceitar um dom que Deus enviou à igreja, né, como o Mombrana, o profeta de Deus, que foi um dom de Deus para a igreja. Você não pode dizer que aceita esse dom e rejeitar os outros dons como os dons do Ministério Quinto. Você tem que aceitar, você tem que ter as duas coisas. Nós sabemos que Deus enviou o seu profeta como dom para a igreja, mas também enviou o Ministério Quíntuplo como dom que é para o aperfeiçoamento da igreja. As Escrituras não dizem que os apóstolos, profetas, evangelistas possuem um dom para isso. Não. Eles não têm o dom de apostolado, eles não têm o dom de mestre, eles são o dom. O profeta é o dom. O evangelista, o pastor, o mestre, eles são o dom. Eles não possuem um dom para fazer o que eles fazem. Eles são. Eles são presentes de Deus para a igreja, assim como o profeta foi. Mas, como eu disse, a chave para a revelação é ter conosco o Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito Santo, ainda que você pense que o tem, você nunca vai conseguir entender as coisas de Deus. As coisas de Deus, estão escondidas do homem, e sem o Espírito Santo você simplesmente não consegue entender qual é o plano de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 2,7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então nós vemos que a sabedoria de Deus esteve oculta, esteve escondida em mistério. Mas ela foi dada para a nossa glória. Assim que Paulo disse. Então nós precisamos ter isto, independente se estiver oculta ou não. E a chave para você ter isto é ter o Espírito Santo. Deixa eu ler para você aqui o que Paulo disse, 1 Coríntios 2, 9 a 14. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo nos é dado não somente para se obter poder, mas também para entender a palavra de Deus, para entender o que Deus fez e o que Ele nos ensina. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, comparando as duas miras, comparando a palavra escrita com a palavra falada, com as fitas. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. O homem natural, ou seja, o incrédulo, ele dirá que as fitas estão erradas, ou então dirá, ou fará com que as fitas entrem em conflito com as Escrituras. Uma coisa ou outra, levará a extremos. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Então, a menos que alguém seja cheio com o Espírito Santo, ele não terá ideia de quais são as coisas de Deus. Então, a chave para a revelação é que você tenha, como eu disse, o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, você vai obter, você vai entender as coisas de Deus. Jesus mesmo nos disse que a menos que alguém nasça de novo, ele nunca vai conseguir entender o reino. Ele não disse isso? Jesus respondeu e disse, em verdade, verdade, eu te digo que a menos que um homem nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. O irmão Bano nos explicou que a palavra ver na Bíblia quer dizer o quê? Entender.
Vamos para uma mensagem não traduzida onde ele explica isso. Há de acontecer assim como a mim me foi dito de 1950. De qualquer forma, ver não significa olhar. A palavra ver significa entender. Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, ele não consegue entender o reino de Deus. Você tem que nascer de novo para poder entender. Quando alguns não conseguem entender, você já tem a resposta do porquê que eles não conseguem. Até que ele nasce novamente. Vê, você deve aceitar isso pela fé. E então, quando ele entra em você, você entendeu. Você vai entender porque você nasceu de novo. E como é que você vai nascer de novo? Ele diz, quando ele entra em você, quando o Espírito de Cristo entra em você. Porque quando ele entra em você, já não é mais você, é Cristo em você. É o Espírito em você dando entendimento, dando as chaves para você entender, para você alinhar. Quando alguns não conseguem alinhar as miras, você já está começando a entender aqui por essas indicações qual é o problema, por que isso acontece? Porque alguns não estão conseguindo alinhar as miras. E o apóstolo Pedro também lhe disse que nós somos nascidos de novo, gerados de novo, pela palavra. 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, fostes nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Então, nós nascemos de novo pela palavra, e a palavra é Deus, é o Espírito Santo. Então, nós temos Paulo e Pedro, e todos os demais apóstolos que foram o ministério alfa da igreja, como a nossa mira da frente, porque eles escreveram a Bíblia para nós, principalmente o Novo Testamento. A palavra escrita. Mas agora, nesse ministério do ômega, a mira de trás, a alça de mira, o que nós temos? A palavra falada. Nós temos a mensagem desse dia, que está registrada para eu, para você estudarmos, lermos, ouvirmos. Então, as nossas almas elas precisam estar alinhadas com essas duas miras a fim de acertarmos no alvo. Nossas vidas têm que estar alinhadas com essas duas coisas. Nós precisamos disso. Mombana disse na mensagem, o filtro do homem que pensa. Agora, se você quer a evidência do Espírito Santo, aí está. Quando essa alma sua se alinhar com a palavra de Deus em todos os aspectos, aí você tem uma evidência do Espírito Santo. Você consegue alinhar o que a Bíblia diz com o que o profeta falou e vice-versa? Se você faz isso, o profeta diz, isso é uma evidência de que o Espírito Santo está em você. Porque é Ele que vai te dar o entendimento para comparar as coisas espirituais com os espirituais. Então nós somente podemos entrar na igreja por uma revelação espiritual da palavra. E não por ser um membro do tabernáculo, não por ser um membro de uma igreja, não por pertencer a um ministério, não por estar debaixo do ministério de alguém. Mas porque você recebeu de fato a revelação, essa chave, através do Espírito Santo que te deu o novo nascimento. Mombana disse numa mensagem não traduzida, Rainha de Sabá, de 61. Se você notar, Pedro, por revelação, recebeu as chaves do reino porque Deus sabia que ele tinha a revelação da Escritura. Porque ele perguntou aos seus discípulos no todo, quem o homem diz que eu, o filho do homem, sou? E um deles disse, tu és o Elias, e outro disse, tu és o profeta, e um disse Moisés, e ele disse, mas eu estou perguntando para vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado, filho de Jonas, carne e sangue não revelou isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Veja, foi uma revelação. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E os portões do inferno não podem prevalecer contra ela. A escritura que nós lemos há pouco de Mateus 16. Vê, era uma revelação direta que tinha sido conhecida ao apóstolo, de que ele era o Filho de Deus. Essa revelação. A chave é você ter o Cristo em você. Mas é o Cristo com o entendimento correto, com as miras alinhadas. É você ter a revelação de Cristo e de quem é este Cristo. Mombana sempre chamou atenção em toda a sua mensagem para isto. A revelação está em você saber quem é Cristo. Ora, agora, se a igreja de Deus ainda existe, então aqueles na igreja vieram lá pela revelação espiritual, porque assim é como entramos na igreja. Mas muitos de nós tentamos entrar através da teologia doutrinária, através de um conhecimento, de um credo, de um dogma, de uma ordenança de um homem, de uma tradição humana, e de um lado para o outro e tudo bem.
Não falo nada contra isso, mas eu estou tentando diferenciar o que é verdade e o que é parte da verdade. A revelação de que Deus revela a você que esse é o seu filho, que morreu em seu lugar. Então, essa é a revelação. Quem ele é. Você tem essa revelação de quem Cristo é. Então, você está demonstrando que você tem aí uma evidência de que este mesmo Cristo se revelou a você e que está em você, habitando em você. Porque o nascimento novo, a regeneração, ele acontece não apenas porque alguém confessa, porque alguém pertence ao ministério, ou porque alguém recita algum dogma, mas porque este Cristo que ele confessa está nele, vivendo nele. Amém. Então, não importa se alguém crê em ouvir apenas as fitas, não, eu só quero ouvir as fitas. Ou não importa se alguém acredita apenas em ouvir um ministro do quíntuplo. Se alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa não entenderá a revelação de Jesus Cristo de qualquer maneira. Não importa quantas fitas ele ouça, não importa quantos sermões do ministro qualquer ele escute. Não vai adiantar nada se ele não tiver o Espírito Santo nele, revelando isso a ele. Mensagem Umbanda, 5 identificações da verdadeira igreja. Agora, aqui se encontra Pedro com as chaves do reino, em seu lado. As chaves para o Espírito Santo. Jesus disse, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isto? Uma verdade espiritual revelada. Não foi carne e sangue quem te revelou. Nunca aprendesses isto em um seminário. Alguém não te ensinou isto a partir de livros, mas é uma revelação que vês. Revelação. Eu digo que tu és Pedro, eu te dou as chaves do reino. Tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. Tudo que desligares na terra, eu desligarei no céu. Ele tem de cumprir sua palavra. No dia de Pentecostes, quem foi o porta-voz? Pedro, porque ele tinha as chaves. Então, se você tiver as chaves, você também pode ser um porta-voz dele hoje. Cristo pode falar através de você hoje. Amém? Porque a chave, ela é a porta para a revelação. Então, a respeito desta chave que nos abre a palavra sobre a revelação de Jesus Cristo, no Umbanda ele nos disse o seguinte, na mensagem chave para a porta. Agora, uma chave. O que é uma chave? Eu observo aqui, enquanto lemos, que esse anjo que desceu do céu, tendo a chave na mão, eu creio que Apocalipse 13 ou 19, encontramos novamente outro anjo vindo com uma chave. E uma chave o propósito de uma chave é desbloquear algo. Trazer à tona aquilo que está oculto, escondido. É para isso que serve uma chave. Algo que foi trancado ou algo que deve ser trancado. Mas uma chave, ela é dada para esse propósito. Agora, existem muitos tipos de chaves, porque temos muitos usos de chaves. Há chaves para armazéns, há chave para abrir sua própria casa, há uma chave para ligar o seu automóvel, e nós chamamos de chaves, e elas são chaves, e elas podem ser duplicadas muitas vezes. Outra mensagem, o Umbanda vai falar mais aqui sobre chave para nós. Há somente uma chave para cada porta, isso mesmo. E nenhuma outra chave. Não importa o quanto se pareça com ela. Deus não tem chave mestra, só tem uma chave. E agora você tem que ter essa chave, ou a porta não se destranca. Não importa quão sincero seja, ainda assim não consegue destrancar essa porta. Eu disse isso porque eu tenho sido tantas vezes mal entendido, as pessoas me têm dito, eu digo, você é cristão? Eu sou batista. Você é cristão? Eu sou metodista. Você é um cristão? Sim, eu sou pentecostal. Agora veja, isso não quer dizer nada para Deus. Você está somente querendo trazer ou fazer entrar a chave errada. Sim, eu sou nascido de novo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu pertenço a tal igreja. Essa não é a chave para você entrar no reino. Mas há uma chave certa. Aonde uma chave Deus nunca prometeu encontrá-la na metodista, na batista, nos pentecostais ou numa outra denominação. Ele nem mesmo considera as denominações. Elas são contra ele. Agora as pessoas agem como se Deus simplesmente estivesse obrigado a encontrá-las baseado na teologia delas. Agora as pessoas agem assim. Elas nem se associam umas com as outras. Os trinitários, os pentecostais não se associam com os unitários. Enfim. Então,
A verdade é que ninguém pode saber nada dos mistérios de Deus, a menos que alguém tenha essa chave. E essa chave é a revelação. Quando Deus revela a você. Deus disse lá em Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então a Escritura diz, há coisas que estão encobertas, e as coisas que são descobertas, que devem ser descobertas, Deus revela para os seus filhos. E nós sabemos que Deus sempre usou profetas para revelar a sua palavra, os seus mistérios escondidos para os seus filhos. Deus sempre usou profetas para falar. Deus prometeu revelar certas coisas para nós, e isso com o propósito que nós possamos cumprir com a palavra, com a Escritura. Mas Ele sempre usou um profeta. Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, se Jesus disse lá em Mateus 16 para Pedro, né, que a revelação vem de Deus e que é a chave do reino, e se Deus não faz nada a menos que Ele revele isso por meio de um profeta, consegue juntar as duas coisas aí? Então nós vemos que a importância de que existe um profeta na economia de Deus, para que você possa ter o entendimento da Escritura e também da palavra falada. Ou, do contrário, você não vai entender o reino, você não vai acertar o alvo no que tange as questões de Deus, da palavra de Deus. Jesus disse que Ele é a nossa porta. Ele não disse isso? João 10,9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Então, o que Jesus disse que acontece quando nós entramos nessa porta? O que vai acontecer? Ele disse que nós somos salvos, não é isso? Salvar-se-á, entrará, sairá, achará pastagem. Então ele disse que nós vamos ser salvos. Então nós vemos aqui o quão importante você ter essa chave. O quão importante é você entrar nessa porta que é Cristo. É necessária você ter essa chave para que você possa se salvar. Então nossa salvação ela depende de ter ou não essa chave de revelação. Então nós vemos que esta chave é muito importante para nós. Porque sem ela nós não poderíamos entrar na porta que é Cristo. E que é a palavra. E, portanto, nós não poderíamos ser salvos. Amém. Qual é a finalidade, então, de Deus enviar para nós um profeta? Por que Ele tem que enviar um profeta? Deus não faz nada sem revelar os seus mistérios aos seus servos, os profetas. E para que você tenha a chave e a revelação, para que você entre na porta, para que você seja salvo. Estamos juntando todas essas informações aqui. Então, qual é a finalidade? O que você conseguiu entender aí? Qual é a finalidade de Deus enviar um profeta? Vamos ver o que a lei nos diz acerca disso. Lá em Deuteronômio 5. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. Ou seja, aquilo que o profeta Moisés estava falando era algo que Deus havia revelado para ele. Então, ouvir aquilo que Moisés estava dizendo era ouvir o próprio Deus. Porque ele foi enviado de Deus para falar sobre a sua palavra. Então, e aprendê-lo-eis, ou seja, estudar. E guardá-lo-eis, ou seja, cultivar, meditar, memorizar, para os cumprir, ou seja, praticar. Não sei se você conseguiu entender aqui. Aqui a Escritura está nos mostrando por que Deus envia um profeta. Ele vem para trazer uma palavra, para quê? Para fazer o que é isso? Para você aprender, estou repetindo, né? Aprendê-lo-eis, você tem que estudar isto. E você tem que guardar isso, você tem que manter uma confissão daquilo que você aprendeu. Manter-se firme nisto. Cultivar, meditar, memorizar, guardar. E depois diz o quê? Para que isso? Para que aprender? Para que estudar? Para que guardar? Para que se manter nisso? Para que isso? Depois diz, para os cumprir, para praticar. É para isso que Deus nos envia um profeta, para você fazer tudo isso. Para você aprender algo, para você estudar algo, para você se firmar em algo, para você praticar algo. Não é só você estudar, ler, tomar um conhecimento e não viver isto. A prova, a evidência de que você entendeu, de que você guardou, de que você insistiu, é que você vive isso, você pratica isso.
né? Você cumpre isso. Então, o propósito de Deus para a igreja não é apenas fazer você ouvir, né? Sejam ministros ou seja fitas. Não é só você ouvir isto, ser um pregador ou fita, mas aprender, guardar e cumprir. Na mensagem, o sinal Umbanda disse: não chegue simplesmente você até aqui dizendo, eu creio na mensagem. Ah, eu sou um crente da mensagem, irmão Brana. Não venha para mim apenas dizendo isso para mim. Obedeça a mensagem. Ouça a mensagem. Guarde a mensagem. Memorize, cultive e cumpra. Não é isso? Obedecer é isso, é cumprir. Entre em Cristo. Você diz, bem, eu creio em tudo que a palavra diz, irmão Brana. Isso é bom, mas isso é simplesmente ser capaz de ler. Você tem que ir além do que simplesmente ler ou recitar uma fita, um parágrafo, um versículo. Tome a mensagem, tome em seu coração que você tem de ter o sinal que a própria vida que estava em Cristo esteja em você. Porque quando você faz tudo isso, você está dando as evidências de fato de que você tem as chaves. Ou seja, de que você é salvo. Porque quando você tem a chave, você tem a revelação de Cristo. E Cristo é em você. Cristo vivendo em você. Amém. Então, nós vemos que a medida padrão é o que nos foi ensinado. Lá naqueles dias só havia o Antigo Testamento, nos dias de Pedro, nos dias dos apóstolos. Eles davam aqui escritura para falar para o povo, os rolos do Antigo Testamento. Paulo nunca imaginou que as suas cartas que ele estava escrevendo um dia ia ser usado para ser inserido junto com a Bíblia e que nós tivéssemos hoje como a palavra escrita de Deus. Ele não imaginava isso. Ele escrevia aquilo porque ele, naqueles dias, o que ele era? Ele era a palavra falada. Amém? Ele tinha a palavra escrita, que era um alvo, era uma mira, melhor. Mas qual é a outra mira? A palavra falada. Então, nos tempos de Paulo, ele tinha a palavra falada, os apóstolos tinham a palavra falada. Então, eles tinham que ter o quê? Os rolos da lei e tinham que ter a palavra dos apóstolos ali, a palavra falada. Então, eles tinham as duas miras. E hoje nós temos que ter a mesma coisa. Nós temos agora, inclusive, as próprias palavras de Paulo, de Pedro, como a palavra escrita, uma mira, mas nós temos agora a outra mira, que é a palavra falada, que está nas fitas, na mensagem. Você tem que alinhar as duas coisas. Cheguei até aqui para repetir a mesma coisa que eu já coloquei antes para você. Você tem que ter isto alinhado. Qualquer coisa que fosse contrário à palavra escrita, ou à palavra falada, ou a ambos, ela tinha que ser rejeitada. Porque essas são as duas miras do cristão hoje. Alguns só conhecem as Escrituras. Nunca vai acertar o alvo. Se rejeita a palavra falada do dia. E alguns só querem ficar com a palavra falada e rejeitam as Escrituras. Vão falhar no alvo do mesmo jeito. Qualquer coisa que esteja desalinhado com isso fará o crente falhar no alvo. Para que William Branham seja um profeta vindicado, a sua mensagem precisa ecoar o que as Escrituras disseram. E o seu ministério também tem que ecoar tudo isto. E nós sabemos que nós obtemos a chave da revelação para compreender muitas coisas que Paulo nos ensinou através desta mensagem que nos foi dada esse dia. Porque nos próprios dias de Paulo, muitos não compreendiam as coisas que ele falava. Mas com esta mira, da alça de mira que nós temos, com essa palavra falada, nós conseguimos entender. Nós alinhamos o que Paulo disse com o que o profeta nos passou e nós conseguimos compreender as Escrituras. Agora, nós vamos usar aqui alguns exemplos. Nós vamos tentar aqui pôr em prática, rapidamente, o uso dessas duas miras. Vamos usar a mira da Escritura e vamos usar a mira da palavra falada. Amém? Entre tantas coisas que Paulo disse, e como você sabe que Pedro disse que eram difíceis de compreender, uma das coisas que ele falou para nós foi sobre a parúzia de Cristo. E que você sabe que na Bíblia, nas Bíblias que foram traduzidas, a palavra parúzia do grego lá foi traduzido por presença. Em 1 Coríntios 15, 22, Paulo vai dizer assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua parúzia. Nas algumas Bíblias foi traduzido por vinda. A palavra parúzia no grego, ela foi traduzida na maioria das Bíblias pela palavra vinda, quando na verdade a tradução correta para essa palavra é presença, conforme até alguns tradutores do grego
quando traduziram a Bíblia, conservaram dessa forma. E alguns até disseram que a palavra nem sequer deveria ter sido traduzida, deveria ter sido mantida como ela é, parúsia. Né? Então toda vez que você vê ali algumas ocasiões onde aparece a vinda de Cristo, está falando de parúsia. E na verdade a parúsia não está de todo ligado unicamente à vinda, ao retorno físico de Jesus. Então Paulo ele disse que a igreja aqui ela seria vivificada quando Cristo aparecesse. Porque a parúsia quer dizer isso. Quer dizer a presença. Quer dizer o aparecer. Quando Cristo viesse de uma forma espiritual, não está falando exatamente da vinda física, mas quando Cristo aparecesse, quando a sua presença se tornasse de alguma forma presente, manifestada entre a igreja, isso faria com que a igreja seria vivificada. Portanto, essa sua presença é a sua parúsia. Ele não está falando apenas da vinda física de Cristo, mas Paulo aqui também está mostrando que esta parúsia, esta presença, seria a manifestação de Cristo através do Espírito Santo. Essa sua presença, que é a sua parúsia, ela primeiro, na verdade, se manifestaria na forma do Espírito Santo e, de qualquer forma, ela vivificaria a igreja no tempo do fim espiritualmente, antes mesmo que ela fosse vivificada na carne. Porque quando Cristo vier fisicamente, a igreja como um todo vai ser vivificada nos seus corpos mortais. Seus corpos serão transformados, serão rejuvenescidos, serão transformados, serão glorificados. Mas na parúsia de Cristo, que começa primeiro com a sua presença espiritual, há uma vivificação também no espírito, antes que aconteça na carne. Então essa parúsia, ela faz as duas obras, esses dois trabalhos. Ela vai vivificar primeiro você no espírito e vai depois culminar com a vivificação também da carne, a redenção da carne, que é a última coisa que nos resta quando os filhos de Deus se manifestarem. Então, foi isso que Umbanda nos ensinou. E a palavra falada desse dia não está de forma alguma em contradição com essa palavra escrita aqui do apóstolo Paulo. Porque ela nos dá a revelação que é a chave para entendermos o que Paulo e a palavra escrita disseram. Então, embora Paulo esteja aqui se referindo claramente à ressurreição do corpo físico, porque é disso que ele está falando. Vamos ver de novo aqui. Assim também todos serão unificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, esse já foi ressuscitado. Foi ou não foi? Ok. Depois quem é que vai ser ressuscitado? A igreja, né? Depois os que são de Cristo na sua parúsia. Né? Então alguns talvez leem isso aqui e dizem, mas irmão de hoje, então não tem isso. Essa parúsia tem a ver com a vinda de Cristo, porque está falando de ressurreição de corpos. Então, veja, Paulo está tratando disso também. Mas você tem que entender que essa parúsia, como eu disse, também trata de uma vivificação dos espíritos, antes mesmo dos corpos. Se a parúsia de Cristo vai vivificar os vossos corpos mortais, o que vai vivificar o teu espírito? Não vai ser outra coisa, não ser essa mesma parúsia. Ela vai fazer essas duas operações em tempos distintos. Quando houvesse o tempo da parúsia, ela vai vivificar você. De que forma? Primeiro espiritualmente e depois vai culminar quando Cristo fisicamente estiver aqui. Então vai vivificar os corpos também, nossos corpos mortais. Então, essas são as duas coisas que você tem que entender. As pessoas não conseguem, os teólogos não entenderam, os seminários não entenderam. Por quê? Porque ficaram só com uma mira. Eles ficaram só com uma mira e dizem, não, a parúsia é a vinda física de Cristo. Então, quando ele vier, nós seremos vivificados fisicamente. Mas a mira, a alça de mira, as fitas, vou dizer para você que a parúsia de Cristo, a vinda de Cristo, também se reflete quando ele vem aqui de uma forma espiritual, na forma do Espírito Santo, te dando as chaves para você renascer de novo, que vai fazer você também ser vivificado. E o Umbanda disse, as fitas dizem, a palavra falada disse, a nossa alça de mira disse, que a parúsia de Cristo está aqui agora mesmo para nos vivificar. E ele não estava contrariando Paulo. Você tem que juntar as duas coisas. Alinhar os dois alvos, alinhar as duas miras. Umbanda disse uma mensagem que nós não temos traduzido, então preste atenção aqui. A voz do sinal, 21 de março de 64. Não temos traduzido isto. Se ele disse isso em outro sermão, pode ter dito. Mas eu quero ler aqui, que alguns não leram, porque não temos tradução disso. Jesus curou para que isso pudesse cumprir a palavra. Ele fez essas coisas para que a palavra de Deus fosse cumprida.
É isso que ele está fazendo hoje, para que a palavra possa ser cumprida, como eu citei para você, noite após noite. Agora observe, então quando sua presença está próxima, isso certamente produz emoção. Como eu falei esta manhã, qualquer coisa sem emoção está morta. E qualquer religião que não tem tido alguma emoção, é melhor enterrá-la, ela está morta. Isso produz emoção. Ele nos vivifica. Mas quando somos vivificados, vamos nos lembrar do que nos vivificou. O que foi isso? O que foi que nos vivificou? É a presença do Espírito Santo, Jesus Cristo, em nosso meio, mostrando-se que Ele está vivo. Então aqui o mamãe está dizendo, esse Espírito Santo, este Cristo, esta parúzia, já está aqui agora, nos vivificando. Você está entendendo? Os que ficaram com apenas uma mira disseram, não, isso é só quando Cristo vier. Agora você tem lá a alça de mira e diz, não, Ele está fazendo isso agora. Se você recebe a mensagem desse dia, você recebe o Espírito e a medida da fé para esse dia. Então você também se torna vivificado. E quando você se torna vivificado, você fica emocionado. Como eu estou aqui agora. Mas veja, você tem que ter as duas coisas aqui alinhadas. Não use uma para combater a outra. Ah, não existe negócio de parúzia. Como que não? Não, não ensinou isso, está aqui. Acontece, qual mira você está usando? A mira da frente ou a mira de trás? Ou nenhuma delas? Você nunca vai entender a parúzia se você não usar as duas miras. E pior ainda se você usar uma para combater a outra. Como que nós somos vivificados? Eu estou repetindo, é a presença do Espírito Santo. Jesus Cristo, em nosso meio, mostrando-se que Ele está vivo. Não é um corpo físico. Olha, está dizendo, a presença de Cristo, primeiro, é espiritualmente. O que os teólogos entenderam? Que a parúzia é apenas a vinda física. Mas ele diz, não é o Cristo agora físico aqui para te vivificar. Ele já está fazendo isso espiritualmente. Os teólogos dizem, não, é só quando ele vier no físico. Sim, quando ele vier no físico, nossos físicos também serão vivificados. Mas você tem que ser vivificado primeiro no espírito. Foi o que estudamos ontem lá. Para você receber a transformação dos corpos, primeiro você tem que ser transformado na sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não é um corpo físico. Então, Jesus não está presente agora fisicamente entre nós. Mas a sua parúzia, ela está aqui de alguma forma. Quando naquela hora, aquele corpo físico retorna do céu, o tempo não será mais. Isso é tudo. E nós sabemos que estamos dentro, vivendo nos últimos dias, quando essas coisas estiverem para acontecer. Que coisas? Que coisa que tem que acontecer? A vivificação. Tanto das nossas mentes, dos nossos espíritos, como também do nosso corpo, que ainda vai acontecer na vinda. Mas antes disso acontecer, essa vivificação tem que acontecer primeiro. E quem é que faz isso? A parúzia de Cristo. Cristo tem que estar aqui presente para fazer isto. Então, há uma vivificação espiritual antes que ocorra a física. É isso que a alça de mira está dizendo, em concordância com a outra mira. As duas estão perfeitamente alinhadas aqui. Estão usando as duas miras. Você está entendendo isso? Mensagem ao nascer do sol. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aleluia, Ele vivificará vossos corpos mortais. Isso fará com que você faça coisas que você não fez antes. Eles estavam cheios de energia vivificadora, então. Vê? Mas, se por um lado, a vivificação dos nossos corpos mortais só ocorrerá literalmente na vinda de Cristo, por outro lado, nós temos a segurança de que isso já é nosso. Você não tem que esperar isso acontecer para você ser vivificado. Paulo disse que potencialmente nós já temos tudo isso. Ele disse isso ou não disse? Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, essa vivificação dos nossos corpos, ela já nos pertence. Não aconteceu ainda atualmente, mas já é nossa. Mas por que já é nossa? Porque esse Espírito Santo, esta parúzia, já está aqui nos vivificando no Espírito. E é por isso que a física já é nossa, porque nós já temos essa primeira parte que a parúzia agora está fazendo em nós.
Amém? Então, a vivificação dos nossos corpos, ela já nos pertence, porque a sua parúzia, a sua presença já está entre nós para confirmar essa escritura para nós. Outra mensagem do Umbanda aqui. Observe agora. Desculpe. Quando este grande mover do poder de Deus entra em um filho de Deus, isso o vivifica. O espírito da vida entra nele. Então, o que isso faz? Assenta-os nos lugares celestiais agora mesmo. Agora mesmo estão assentados nos lugares celestiais. Por quê? Porque a parúzia está aqui nos vivificando. Eles não serão. Nós já estamos agora. Agora já estamos ressuscitados. A dinâmica e a mecânica que estão em funcionamento. Nos vivificou e estamos vivificados na presença de Deus. Então veja, você tem uma escritura onde Paulo diz, na parúzia de Cristo seremos vivificados. E agora, o Umbanda está dizendo, essa parúzia está aqui. Cristo está aqui agora, nos vivificando. Não é uma coisa para o futuro. Quando alguns não conseguem entender a parúzia, eles fazem aquilo que o profeta disse. Eles contemplam o que Deus fez no passado, anelam ver o que Deus vai fazer no futuro, mas não conseguem ver nada daquilo que Deus está fazendo agora. E aquilo que Paulo disse que era para acontecer, agora está acontecendo. Amém? Agora estamos sendo vivificados. Amém? Faça isso, irmão, por favor. Então, este é um exemplo aqui muito simples para provar a você que a parúzia não é um evento que ainda está para acontecer. Esta parúzia que Paulo falou ali, ela já está acontecendo agora em nossos dias. É diferente do que as outras eras presenciaram. Mas como é que você vai entender isto? Porque agora nós temos as duas miras juntas. Você não está apenas lendo uma escritura. Agora você tem uma palavra falada orientando você para você acertar no alvo. Quando você acertar no alvo com essas duas miras, você nunca vai dizer, eu não acredito em parúzia. Se alguém diz isso é porque não tem o alvo acertado. Paulo citou várias ocasiões essa palavra parúzia. Só algumas ocorrências que eu quero ler. 1 Tessalonicenses 2,19. Obrigado, irmão. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós, também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua parúzia? Outro exemplo, 1 Tessalonicenses 3,13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na parúzia de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. As traduções você já sabe, lá diz vinda, né? E alguns até diz presença. Então, o ensino do irmão Umbanda sobre a parúzia, ela está em linha com as Escrituras. Alguns estão dizendo que o ensino sobre a parúzia está errado ou que ele é falso. Porém, como nós estamos vendo aqui, Paulo mencionou a parúzia, não mencionou? Então, se o irmão Umbanda não tivesse feito a mesma coisa, então ele não teria ensinado tudo que Paulo ensinou. Como que o irmão Umbanda poderia ensinar tudo que Paulo ensinou se deixasse o ensino da parúzia de fora? Só citei aqui alguns exemplos. Ele citou em outras ocasiões a parúzia. Então, se o irmão Umbanda não ensinasse a mesma coisa que Paulo, ele não teria dito tudo o que ele ensinou. E este profeta esteve aqui entre nós para resgatar para nós esse mesmo conhecimento dos primeiros pais. Trazer de volta. Não é isso? Restaurar de volta para nós. Paulo disse que deveria ser maldito quem não pregasse o mesmo que ele pregou. Ou até quem combatesse o que ele ensinou. Então, o William Branham, ele precisaria pregar a mesma coisa, ou então ele seria amaldiçoado. Se o William Branham não pregasse a parúzia como Paulo pregou, ele seria maldito. Porque foi isso que o apóstolo Paulo nos disse. E nós devemos nos lembrar que o William Branham nos disse também que ele ensinava a mesma coisa que Paulo ensinou. Mensagem era da igreja de Sardes, da série pregada. Ele disse, todo aquele que tirar ou acrescentar, o mesmo será tirado, a sua parte do livro da vida. Isso cobre toda a coisa, então. Deste modo, não há espaço para você pular ou apertar qualquer outro lugar. Porque isso foi o que Deus disse. Isso é o que o Espírito disse. E isso é o que as igrejas disseram. Agora, se você tenta forçar qualquer outro tipo de doutrina, além do que Paulo ensinou, isso está errado. É maldição. Então, Umbanda
Para não nos trazer nenhuma maldição, eu não podia pregar uma coisa diferente do que Paulo pregou. Amém. Mais uma ocorrência aqui das Escrituras onde Paulo menciona a parúzia. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a parúzia do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui Paulo nos ensina que haverá um povo vivo e permanecerá vivo até a parúzia de Cristo. Então tem que haver uma parúzia de Cristo. Então, ensinar que existe uma parúzia de Cristo não é um ensinamento falso. Na última ocasião que estive aqui, nós tratamos sobre aquele estudo, a mensagem de Lambana versus testemunha de Jeová. Você lembra disso? Vocês lembram que eu mencionei a parúzia? Porque os testemunhos de Jeová pregaram a parúzia. Só que eu ensinei, mostrei para vocês, pela mensagem, pela Bíblia e com o auxílio do irmão Oliveira, como ele nos disse, de que a parúzia das testemunhas de Jeová é falsa. Eles ensinaram da forma errada. Porque eles não creem numa vinda física de Cristo. Eles pensam apenas que Cristo viria presencialmente, espiritualmente. Então eles dizem, olha, Cristo vai vir. Porque eles entenderam uma parte da parúzia. Eles entenderam que a palavra parúzia quer dizer presença, que Cristo estaria aqui presente. Só que na aplicação deles, a parúzia para eles já aconteceu lá em 1914. Cristo já veio, já está ali desde então presencialmente. Só que esse ensino é falso. Agora, Romana diz que se existe o falso, tem que haver o verdadeiro em algum lugar. E como o Oliveira nos disse naquele estudo, se você está recordado, e os textos estão disponíveis para quem quiser retomar e rever, ali o Oliveira chama atenção para nós. A parúzia, como as testemunhas de Jeová ensinaram, era um laço do diabo para enganar ou para confundir quando a parúzia real, verdadeira, fosse ensinada para nós. Porque o Umbanda é que trouxe o verdadeiro entendimento da parúzia. Então, alguns nos chamam de testemunho de Jeová porque pregamos a parúzia, porque eles pregaram isso, mas eles pregaram errado. Oliveira disse, William Branham nos ensinou da forma correta. A parúzia está correta, o que está errado é como alguns aplicam. Eu posso concordar quando alguns dizem esse ensino da parúzia. Realmente, alguns não ensinam correto, mas existe um ensino correto. Quando você repreende o ensino da parúzia, qual você está repreendendo? A da testemunha de Jeová? Tudo bem. Não, essa é o que vocês dizem que o William Branham pregou. Nós não estamos dizendo que ele pregou. Ele pregou. Ele trouxe o entendimento correto da parúzia para nós. Amém? Você entende isso? Aqui outra escritura. Segunda, eu não vou ler todos aqui. São várias ocorrências aqui. Depois eu vou dispor o texto completo. 2 Tessalonicenses 2,8. Vamos nos fixar um pouquinho nessa aqui. Já estou quase encerrando. Não vou me alongar muito. Aqui Paulo diz, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua parúzia. Esplendor da sua parúzia. Lá no grego diz epifaneia da parúzia. Essa palavra aqui, esplendor ou brilho, no grego é epifaneia. E epifaneia quer dizer aparição, quer dizer manifestação. Então, Paulo está falando de uma aparição da parúzia, ou seja, da aparição da presença. Então, você não pode separar essas duas coisas. Como que você vai ter a aparição de uma presença se você não tiver essa presença aparecendo? Então, aqui Paulo está dizendo, vai haver um esplendor, uma epifaneia, uma aparição de uma parúzia. E eu vou repetir, esta aparição é a manifestação desta parúzia, desta presença. Você não pode separar. Não, eu tenho esta aparição, mas eu não tenho esta parúzia. Então como é que você tem aparição? Como é que você vai dizer que ele está se manifestando se você nega que ele está presente? Então, se você admite que você tem agora esta aparição, então esta parúzia também tem que estar aqui. E é isso que o Umbanda ensinava. Ele disse que antes de Cristo vir tem que haver uma aparição. Ele disse, agora é a aparição. Aparição do quê? Do que Paulo disse. Epifaneia da parúzia. Então, se você tem agora a aparição, você tem a parúzia aqui sim, espiritualmente. Porque a parúzia se refere tanto à manifestação presencial que temos agora, que também depois culminará com a vinda física literal. Sim, a parúzia ela envolve tudo isto. Mas alguns resumiram a parúzia apenas à vinda física, quando na verdade ele é muito mais amplo. Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso amanhã. Amém? Então, deixa eu ler aqui essa minha nota. Alguns podem ter dificuldade para compreender isso. Mas o Umbanda ensinou a parúzia de Cristo, assim como o apóstolo Paulo ensinou. Porém, ele usou a palavra equivalente do inglês, que é presença.
Toda vez que você lê nos mensagens na presença, ou você ouve ele falar presença, é dessa parúzia, porque parúzia é presença. Essa é a tradução correta dessa palavra. Amém? Então, para ele, essa aparição da presença de Cristo era algo que foi prometido para vir nesses últimos dias. Estava prometido para nós. E isso seria pouco antes da vinda de Cristo. Essa parúzia, ela seria uma manifestação ou aparição peculiar da presença de Cristo entre nós, na forma do Espírito Santo. Seja em coluna de fogo, ou seja numa nuvem, ou seja um anjo, ou com inúmeros sinais que ele usaria para vindicar este evento, esta presença, esta parúzia entre nós, no meio da igreja. Deixa eu ler uma mensagem que não temos traduzida. Desde então, 13 de julho de 62. Quantos sabem que há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo? Ninguém sabia que havia uma diferença. Deixa eu dizer para você, isso aqui, nós vamos trabalhar mais amanhã, nunca foi ensinado em nenhum seminário teológico. Que esse negócio é esse, irmão ali, William Branham? Primeiro aparição, depois vinda. Eles nunca fizeram essa separação, somente William Branham. Desafio você, veja se alguém mais ensinou isso. Somente William Branham disse, há uma diferença. Primeiro tem que haver uma aparição, e depois tem que haver uma vinda. Isso é diferente de tudo que a teologia ensinou. Há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo. São duas palavras diferentes. Agora é a aparição. A próxima será em breve, que é a vinda. Amém? Ele está aparecendo no meio de nós, fazendo as obras que ele fez uma vez, em sua igreja. Agora, você é parte dessa igreja e pela graça você crê. Eu sou membro dessa igreja. Agora, eu não sou um pregador. Você sabe que eu não sou. Eu não tenho instrução para fazer isso. Às vezes eu me sinto relutante. Há apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são evangelistas. Eu estou aqui de pé, mas o meu ministério é um ministério diferente. Este é o meu ministério, vê? Para declará-lo que ele está aqui. Amém. Eu estou aqui com este ministério. É meio torto, é meio grosseiro, porque eu não tenho instrução, mas esse é o meu ministério. Eu estou aqui para dizer para você, aquilo que Paulo disse, a epifaneia da parúzia, está agora aqui entre nós. Ele está aqui. Amém. E nós aceitamos isso por quê? Porque estamos alinhando aquela mira da Escritura com a mira da palavra falada. Nós conseguimos entender isso porque alinhamos isso. Mas se você tirar isso do alinhamento, você vai falhar no alvo. Então, o Branham está falando da parúzia, da presença de Cristo que está aqui. E nós precisamos crer que esse ensino também se encontra na Bíblia e principalmente nas cartas de Paulo. Do contrário, esse ensino Mambana estaria errado. Não estaria, irmão Elias? Se não está na carta de Paulo, então estaria errado. Então, e lembre-se que Mambana disse, se você tentar forçar qualquer tipo de doutrina diferente do que Paulo ensinou, isso está errado. Então, nós precisamos ter o cuidado de dizer o mesmo que Paulo disse, pois assim nós não vamos falhar no alvo. E o Mambana disse que na visão, além da cortina do templo, ele disse lá, aquela voz que falou com ele, de que ele tinha ensinado a mesma coisa que Paulo ensinou. Amém? Um relato disso, adoção número 4 de 60. Mas algum dia glorioso o Filho de Deus virá, e você será julgado segundo a palavra que você pregou para eles. Ó, irmão, eu disse, será que Paulo deve trazer o seu grupo? Sim, Senhor. Eu disse, eu preguei exatamente como Paulo disse. Paulo pregou a epifaneia da parúzia. Eu preguei a epifaneia da parúzia. Eu preguei a mesma coisa que Paulo disse. Eu nunca dividi. Nunca adotei nenhum credo de igreja ou qualquer outra coisa. Eu permaneci o mesmo. Eu mantive o alvo com as duas miras. E todos gritaram de uma só vez, nós sabemos disso. Estamos descansando com segurança. E você está descansando com segurança nisso? Você descansa com segurança de que o irmão Branham nos trouxe a mesma revelação que estava nas Escrituras? Nos dando a chave para você compreender? Para você ter a revelação? Para você ser salvo? Olha quanta coisa está envolvida aí. Rejeita uma coisa dessas, você rejeita a revelação, você rejeita a chave, você rejeita muita coisa. Você rejeita Cristo que é a tua porta, como ele disse. E você tem que ter uma chave para entrar nessa porta.
disseram, você nos apresentará a ele, e então todos voltaremos à terra para viver para sempre. Oh, que coisa! Então veja, não foi apenas os apóstolos, não foi apenas Paulo que falou sobre parúzia, o próprio Cristo falou sobre a parúzia. Mateus 24, 37, mas como foi nos dias de Noé, assim também será a parúzia do Filho do Homem. Jesus mencionou a parúzia. Mateus 24, 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na parúzia do Filho do Homem. O apóstolo Pedro também citou a parúzia, 2 Pedro 1,16. Porque nós não vos fizemos saber a virtude e a parúzia do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Tiago citou parúzia. Tiago 5, 7 a 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a parúzia do Senhor. João citou parúzia. 1 João 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, quando a presença dele estiver aqui, sua aparição estiver aqui, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua parúzia. Olha, todos eles citaram parúzia. Como é que eu vou combater isso? Como é que eu vou deixar de pregar isso? Ah, esse ensino da parúzia está errado. Então me dá o povo verdadeiro. Qual é o verdadeiro que você tem aí? Qual é a parúzia correta? Vamos ver se você está se alinhando com a Escritura e com a palavra falada. Então, queridos, encerro esse estudo de hoje apenas dizendo isso para você. Nós vemos que a parúzia de Cristo não era uma falsa doutrina. Está nas Escrituras, está nos Evangelhos. Nem era uma doutrina estranha para a igreja primitiva. A igreja primitiva falava disto. E almejava o dia em que essa parúzia estivesse aqui. Então, foi ensinado primeiro por Jesus, depois pelos apóstolos, Paulo, Pedro, João, Tiago, os autores do Novo Testamento, e finalmente agora para nós, quem que nos ensinou da forma correta? William Branham. Então, aquele que é para nós o profeta vindicado por Deus nesse tempo do fim. Então agora, com esse alarido dos últimos dias, que nos tem dado a chave da revelação, que nos abre a porta que é Cristo, nós temos então agora a revelação. Nós temos aquilo que é revelado para nós. Se nós mantivermos essas duas miras alinhadas, se você fizer isto, você não irá falhar no alvo. Amém? Amém. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Nos coloquemos de pé. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, agradecemos por esse estudo simples que tivemos aqui, onde podemos alinhar rapidamente, através das duas miras da Tua Palavra, o ensino que Tu quer que a Tua noiva tenha para esse tempo. Nada do que foi dito aqui foi uma invenção de um homem, porque nós cremos que Tu revelaste isso ao Teu servo, ao Teu profeta. Não importa a nós que os teólogos não conseguiram ver isso. Teu profeta revelou porque ele conseguiu ver, porque Tu deu para ele. E nós temos esse mesmo entendimento porque nós temos essa chave que foi dada a nós. Então, Senhor, Te damos graças por isso. E pedimos pela Tua graça e misericórdia para que elas alcance aqueles que não conseguiram ver isto. Que de alguma forma Tu possa fazer com que esses filhos, talvez bem intencionados, mas não entenderam isto, que Tu possa ajudá-los a eles a alinhar as duas miras para que eles possam ter o entendimento que a igreja precisa ter neste tempo do fim. Ajuda-nos, Senhor. Estamos introduzindo esse tema. Ajuda-nos amanhã, onde prosseguiremos com isto. Te damos graças, Senhor. Te damos graças porque cremos que realmente essas escrituras agora estão se tornando cada vez mais reais em nossas vidas. E isso é parte de nós. Nós cremos que estamos vivendo essas escrituras que nos foi prometido. Era uma promessa Tua e está se cumprindo e nós conseguimos ver. Te agradecemos, Pai. Ajude-nos em uma maior compreensão dessas coisas e que nossas vidas possam refletir razoavelmente isso que Tu tem ensinado e revelado para nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.